tema do vídeo de hoje é Ifá, culto tradicional, África, realmente é melhor que a tal da diáspora? Ou seja, melhor que a Umbanda, Candomblé e todas as religiões que surgiram de matriz africana? Será que realmente essas duas religiões ou tudo que vem da África é realmente superior ao que foi criado aqui no Brasil? Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Jean, aqui eu levo a espiritualidade de uma maneira mais simples. Peço a você que se inscreva aqui no canal, porque tem muita gente pedindo vídeo que eu já fiz há 6 meses, há um ano atrás, já estamos chegando aí a quase 400 vídeos. E assim o YouTube ele vai recomendar para você tanto os vídeos novos como os vídeos antigos, né? Então inscreva, ativa aí o sininho para você receber todas as notificações. Telefone para consulta, tá aparecendo aqui. Você quer consulta de búzios, tarô, baralho cigano, tarô dos guardiões, tarô de Maria Padilha, entre outros oráculos. Entre em contato. Não sabe qual o oráculo que pode solucionar o seu problema? Deixa a espiritualidade guiar que coisa vai dar certo, né? Telefone para consulta tá aparecendo aqui e estou deixando ele na descrição do vídeo. Bom, eu estou fazendo esse vídeo porque eu vejo muita gente, embora tá diminuindo bastante, né, que acaba conhecendo o culto tradicional iorubá, conhece a doutrina de Ifá e com isso passa a, de certa forma, adquirir uma certa intolerância, passa a adquirir uma certa arrogância, né? Sendo que Orúmila, ele sempre pregou o respeito às crenças, né? Ele sempre pregou a humildade. E infelizmente muitas pessoas elas têm se sentido superior, né, às demais religiões, né? Então vamos explicar aqui o que é diáspora. Diáspora nada mais é do que todas as religiões afros brasileiras que têm como base orixás ou eniquices, né, os inquices, né? Ou seja, a diáspora inclui o candomblé, inclui a umbanda, inclui o batuque, inclui o tambor de Minas, inclui a Jurema nem tanto, né? Enfim, né? Inclui todas essas religiões, né? Os diversos candomblés, né? Candomblé angolano, candomblé sergipano, candomblé da Bahia, né? Candomblé de caboclo, enfim, né? A diáspora para eles inclui tudo isso. E nesse ponto não há nada de errado, né? O que há de errado é como eles começam a fazer piadinhas de mau gosto, né? Que alguns do candomblé já faziam, né? Por exemplo, com a Umbanda, né? Falando aquela coisa, né? Ah lá, tem o Ogum de Ronda, mas eu prefiro Yamaha, né? Essas piadas ridículas, piadas de mau senso, piadas de pessoas intolerantes, né? Pessoas que se acham superior, né? Então, antes era o candomblé atacando a Umbanda e agora tá o pessoal do... Alguns poucos, é bem que se diga, graças a Deus, a maioria tá preocupado com a sua vida, né? Mas atacam, né, as religiões afro-brasileiras, né? Que não deveriam, né? Por quê? Vamos lá, vamos voltar novamente para a gente entender o conceito, para vocês saberem onde é que eu quero chegar, né? Vamos voltar lá para a história do Brasil, lá para 1500. Bom, chegaram os portugueses aqui, junto com os portugueses, passou um tempo, algumas décadas depois, né? Chegaram os
jesuítas. Os jesuítas encontraram aqui no Brasil uma população indígena que, pelo que eu estava estudando, é em torno de 4 milhões a 5 milhões de índios. Essas tribos, elas eram rivais entre si, né? Tanto é que estudando isso eu até fiquei espantado com a inteligência dos índios, né? Que muita gente vende como uma coisa selvagem, né? Mas é incrível a organização deles, inclusive o poder de negociação, né? Daí, classe é mais um pouquinho para a gente estar aprendendo sobre o quanto é maravilhosa essa energia aí dos caboclos, né? Daí acaba entendendo um pouco mais esse lado violento dos caboclos quimbandeiros, né? Daí que é interessante. Mas, enfim, né? Chegaram os jesuítas que tentaram escravizar. Aliás, chegaram os portugueses que primeiramente escravizaram os índios. Os índios foram os primeiros escravos no Brasil. Porém, não era todos os índios, eram algumas tribos, por isso a inteligência fantástica dos índios. Tinha tribos que eram aliadas dos portugueses, né? Tinham esse poder de negociação, né? Daí uma tribo de índio capturava outra tribo, escravizava, eles mesmos já escravizavam em si um sistema complexo. Mas a primeira informação que a gente tem aí: os índios com seus cultos, né? O primeiro culto relatado pelos portugueses foram em 1516, embora eram cultos que já existiam há muito tempo. E chegaram os jesuítas. Os jesuítas que não queriam que os índios fossem escravizados, né? Eles viam ali que os índios eles poderiam trabalhar, contribuir para a igreja católica, né? Então era aquele mar de pessoas que poderiam ser evangelizadas, né? Que nem algumas igrejas fazem hoje, né? Vem poder de evangelização para ganhar dinheiro, para colocar quem eles querem lá no meio político, né, para ter influência, né, como faz o Silas Malafaia, né, mas enfim, né. Então, a informação que eu quero que vocês guardem é essa, né. Culto católico dos jesuítas atrelado ao culto dos indígenas. Essa é a informação principal. Mais tarde vieram os holandeses, tudo bem que em menor número, mas já trouxe um pouco da influência do protestantismo, né? Ou seja, nesse caso aí, a gente já tem católicos, tem índios e tem a influência protestante, né? Ou seja, já entrou no Brasil aqui três cultos, né? Daí, mais tarde, né, lá para 1539, começa a chegar os primeiros povos da Angola, aqui no nosso Brasil, que foram os primeiros escravos negros vindo da África, né? Porém, ainda tinha a maior parte ainda eram escravos índios, né? Mas havia aquele equilíbrio nessa coisa que eu falei, uns índios trabalhavam, uns índios eram aliados dos portugueses, né? Era entre aspas uma bagunça, um sistema complexo, né? Mas, enfim, né? Conclusão. Mas, enfim, né? Chega 3 cultos, daí chega o angolano com a introdução do culto banto, né? Ainda não era candomblé. O candomblé, ele, apesar de ter o embrião na senzala, ele não nasceu na senzala. É bom a gente guardar essa informação também. Daí mais tarde, é claro, né, vieram os urubás, vieram o pessoal da Guiné Equatorial, né, vieram diversos.
não, da Guiné, né? Só da Guiné. Vieram diversos, né, povos e houve uma mistura, como vocês já sabem nos livros de história. Além disso, tinha também, eles colocavam, procuravam trazer escravos de tribos misturadas, né, justamente para faltar comunicação correta, evitar rebelião. Então, imagina ter que cultuar os seus deuses com influência indígena, com influência católica e com a influência protestante, né? Então, por aí já se nasce uma mistura, e ai de quem fosse cultuar coisa diferente, né? Tanto é que era pra gente ter, inclusive, talvez mais candomblés ainda. Por quê? Porque tinha povos que simplesmente não aceitou essa mistura e que eles iam para o meio da mata cultuar os seus deuses, né? Mas por essa pureza eles eram castigados, eles eram mortos, né? Porque não se disfarçava. Então tinham que entrar ali em comum acordo. Então já tivemos aí 4 influências, né? Além disso, a escravidão no Brasil, infelizmente, ela se tornou algo comum durante os séculos, né? Daí, para fazer esse vídeo, eu tive que estudar a história um pouquinho a fundo. E tinha negro que tinha outros negros como escravos, né? Vamos dizer que era uma espécie de iPhone do século XVIII. Ter escravo era um motivo de ostentação. Então tinham negros que nasciam livres, outros que conseguiam sua carta de alforria. Teve resistência, sim, teve negociação também, né? Que teve negros que começaram qual foi a forma deles se rebelar? Simplesmente fazer o trabalho mal feito de propósito, os irmãos de cor lá aguentando chibatada em nome de um ideal, né? Então começaram a fazer trabalho mal feito para começarem a negociar melhores condições de trabalho. Naquela época isso já acontecia, então ou era o trabalho mal feito, ou era o trabalho mais devagar, para eles terem poder de negociar melhores condições, né? E devido a essas melhores condições, houve um pequeno, mínimo afrouxamento disso tudo. Então, a escravidão, ela meio que ficou enraizada. Infelizmente, ficou aquela coisa comum, né? Que nem muita gente fala. Ah, Zumbi tinha escravos. Zumbi, ele tinha escravo, entre aspas, por ser ruim? Não, porque infelizmente era uma cultura da época. Assim como recentemente aqui em São Paulo queimaram a estátua de Borba Gato, né? Dizendo, não, que ele era um escravagista, ele tinha escravo, mas ele simplesmente dançou conforme o sistema da época, né? Ele tinha escravo também, negociava com o índio e negociava com outro índio, né? E era amigo de uns índios e inimigos de outros, como era na época. Então, infelizmente, as pessoas na época, sejam negros, sejam brancos, tinham ter escravo como algo normal, né? Desde Zumbi, desde Borba Gato, que não sei porque foram queimar a estátua dele, né? Mas, enfim, né? Não vamos entrar nesse ponto político. Então, pessoal, só para recapitulando, que é necessário essa recapitulação para chegar no conceito, né? Vamos guardar aí a influência até agora do culto indígena, do culto católico, do culto protestante, do culto banto. Daí mais tarde vieram o povo iorubá, do protestantismo, e tudo isso acabou criando a cultura
da época, né? Onde é que eu tô querendo chegar com isso? Para dizer que o candomblé, ele é do jeito que é, inclusive ter essa coisa que vamos deixar claro é do Babalorixá ser o senhorio, né? De ficar literalmente sentado em um trono, só senta ao lado dele os convidados e os demais comendo no chão, não podendo olhar no olho do babalaô, esse ar de superioridade, né? Inclusive tem os mandamentos do Iaô que eu vou qualquer dia, né, tá trazendo aqui para vocês, né? Que que fala dessas coisas, é um sistema meio que de insubordinação, que foi uma tradição, que foi passando de tradição a tradição, né, já que o candomblé surgiu mesmo, candomblé para a gente dizer está fundado, o candomblé surgiu lá para 1830, 1860, por aí, né? E o que se tinha na senzala era apenas o embrião. Então entrou um pouco dessa cultura assim de insubordinação, mas sempre cabe lembrar, foi uma religião de resistência que teve que para sobreviver teve que deixar sim entrar a influência europeia, né, os Richelieu, tanto é que tem as imagens, né, do candomblé dos orixás, eles com aqueles vestidos semelhantes da corte francesa, né, que não deixa de ser uma influência europeia. Teve influência sim e tem essa influência até hoje do sistema escravagista e infelizmente ainda tem, que eles chamam de tradição, mas sinceramente não sei o que isso agrega, né? Mas tudo bem, cabe sim o total respeito a isso, né? Cabe o respeito porque foi isso, eles deixaram entrar essas influências para que o candomblé sobrevivesse até hoje. Daí, mais tarde, já acabou a escravidão, o candomblé ele cresceu, né? E veio também a Umbanda, né? Que é outra religião, né? E a perseguição continuou. Naquele tempo o racismo ele era mais denso, né? Era mais pesado, né? Nem sequer era considerado crime, né? Então, os terreiros eles eram perseguidos, tomavam borrachada da polícia, tinham seus cultos interrompidos, eram levados embora seus instrumentos, tanto é que tem uma delegacia, se não me engano, de usos e costume que tá lá esses instrumentos até hoje, imagem, enfim, né, tá tudo lá ainda, né? Tudo coisas dessa época, né? Então, houve uma resistência. Imagina você ser perseguido, quererem matar as suas divindades quando você não cultua, elas se afastam, né? Então tentaram fazer isso com os negros e teve todas essas influências. Daí depois veio a Umbanda não sofreu essa perseguição, a perseguição começou na Umbanda lá para os anos de 1930, quando a Umbanda ficou mais africanizada, né? Quando daí sim os pretos velhos caboclos passaram a ser o chefe dos terreiros ao invés de santos católicos, então veio a perseguição. Tanto é que dessa delegacia, se não me engano, de usos e costumes, tinha imagem lá de pretos velhos, de caboclos, né? Tudo apreendido também, ou seja, então foram
tanto o candomblé principalmente, e a Umbanda foram religiões de resistência. A coisa só começou a melhorar um pouco, por incrível que pareça, foi com a ditadura militar, né? Que eles queriam algo nacionalista, né? Algo nacional, então... A Umbanda é nacional, então... Vamos dar uma aliviada, né? Daí deu uma aliviada na Umbanda, daí até hoje, como para os leigos, né? Umbanda e Candomblé é a mesma coisa, o Candomblé também se aliviou, né? Ao menos deu uma aliviada, puseram fazer os seus toques em paz, até que 1970 até 1987, por aí, podemos dizer que foi o auge tanto da Umbanda como o auge do Candomblé, que houve aquele crescimento, pessoas se assumindo como umbandista, pessoas se assumindo como candomblecistas, né? Daí, agora entra sim a parte que chega o querido Ifá, né? Que chegou aqui no Brasil nos anos 80, ou seja, das culturas africanas, o Ifá foi o último a tá chegando aqui no Brasil. E o que eu agora sim chegando onde eu queria chegar, né? Ou seja, eles não tiveram que se adaptar à perseguição do catolicismo, não teve que se adaptar a, vamos dizer, a estar se misturando com a cultura indígena. Eles não tiveram que passar pela essa influência europeia. Eles não tiveram que passar pela influência do protestantismo holandês. Eles não tiveram que ter a perseguição que sofreram os terreiros de Umbanda, os terreiros de Candomblé. Eles não enfrentaram nada disso. Então, eles chegaram aqui, vamos dizer, como dizem aí a gíria dos jogadores de futebol, né? Eles chegaram por último e já sentaram na janelinha, né? Chegaram no Brasil já livre, né? Onde eles não foram obrigados a fazer nenhuma adaptação do seu culto. Então, pessoal, não cabe crítica ao pessoal da Umbanda, não cabe crítica ao pessoal do Candomblé, pois se hoje vocês podem bater no peito e dizer: ai, nosso culto é original, nosso culto é livre, nosso culto é o melhor, agradece a todo esse pessoal aí de trás, agradece aí a tal da diáspora, né, que vocês tanto criticam, né? Foi eles que foram presos, foi eles que levaram chibatada lá atrás, foi eles que tiveram os terreiros destruídos, foram eles que enfrentaram o período da ditadura, né? Não foram vocês aí do Ifá, não foram vocês do culto tradicional. O culto de vocês é lindo, é maravilhoso, é puro, mas agradeça sempre a esse pessoal lá de trás, esse pessoal que lutou pelo orixá. Tanto é que vocês chegaram aqui, foram nos anos 80, ou seja, um culto relativamente novo no Brasil. Na África, é claro, né, pela história, né, tem mais de 10 mil anos, né? Mas vai saber lá por qual motivo o pessoal não trouxe, por exemplo, Orúmila, né? Trouxe os 21 orixás que a gente conhece hoje, outros que eles preferiram esconder, né? Como o Okô, que é o orixá da agricultura, né? E por causa da resistência, não fazia sentido eles cultuar Okô para prosperar a agricultura do
do senhor de escravo, né? Do dono da fazenda, né? Então, antes de falar da diáspora, você pode discordar, como eu discordo também de muita coisa do candomblé. Não concordo 100% com a Umbanda, embora essa seja a minha base. É um direito, sim, mas com respeito, sem deboche, sem se achar superior, né? Vamos saber a história para saber o porquê você pode hoje, porque o seu culto é o mais puro. Agora a pergunta é: se vocês tivessem chegado aqui logo no começo do Brasil, como vocês sobreviveriam diante de chibatadas, mortes, fugas, não podendo cultuar o seu orixá livremente, tendo que se disfarçar? Daí, se vocês fossem resistir, né, falar, não, a gente vai continuar assim, simplesmente a gente não saberia o que era Ifá, porque vocês seriam disseminados, como foram muitos negros que tentaram cultuar as suas divindades sozinhas. Então, pessoal, cabe sim crítica, cabe sim um debate, desde que seja com respeito, desde que seja com sabedoria. E pessoal, cabe também lembrar que o Ifá e o culto tradicional são lindos, são belos. Vamos supor, se fosse para escolher entre se tornar um candomblecista e se tornar alguém de Ifá ou do culto tradicional, eu escolheria o culto de Ifá e o culto tradicional, que eu acho mais coerente, né? Mais respeitando e agradecendo aos ancestrais de lá atrás que fizeram, que tornou possível que hoje o culto de Ifá e o culto de religião tradicional chegasse aqui ao Brasil. Porém, pessoal, porém o problema de toda religião, ela é linda. Todas, sem exceção. O problema são seres humanos que entram e estragam aquilo ali, que não se adaptam ao tempo, ou que são intolerantes. Então, pessoal, o Ifá e a religião tradicional iorubá não é esse mar de rosas onde todo mundo ali é bonzinho, onde todo mundo aí é ética, né? Por exemplo, eu entrei em contato com um babalaô africano. A única coisa que eu queria, e obviamente ia pagar por tudo isso, né? Já que eu, da mesma forma que eu quero que valorizem aquilo que eu faço, eu tenho por obrigação valorizar o trabalho dos outros. Eu só queria uma imagem da Nigéria, só para ele vir importar essa imagem, chegar aqui no Brasil, né? E eu pagar para ele, né? Daí o cidadão, né? Não jogou nem nada, eu nem pedi. O cidadão já me ofereceu um assentamento de Exu, já me ofereceu a sacralização, né? Já falou, ó, vou aqui, a gente tem que sacralizar 2 bichos que eu não vou falar aqui pro pessoal não sair aí, né? Vai que tem alguém aí e vai fazer isso. Mas eu quero ir, já vou mandar sacralizado, tudo mais, daí por isso a gente só acrescenta $500. Ou seja, tem esse outro lado também, né? Tem esse lado da comercialização também, né? Então, tem esse outro lado também no culto tradicional, né? Eles também têm esse, vamos dizer assim, esse interesse financeiro, né? Que sim, também outra coisa.
lá a venda de título. Lá é comum você querer se iniciar em tal orixá, pagou, levou, né? Então quer ir para lá se iniciar em todos os orixás, desde que você tenha grana, pagou, levou. E outra coisa, pessoal, não se engane, não é nada barato também, né? Isso é caro, sim, eles também gostam de dinheiro. Tá errado? Não tá, né? Mas não se iludam, é um culto também elitizado, né? Tão elitizado quanto o candomblé, né? Então tem essa outra parte também, né? Então, para fazer um Itefá, por exemplo, tive informações que é 15 mil reais. Já vi ter que fazer determinados trabalhos, alguma coisa, são 9 mil reais. Ah, mas o ritual deles são simples. De fato são simples sim, né? Mas, porém, são caros, né? Então, para o pessoal, não vai pensando que é África, então o culto ele é mais barato. Não, não é. Eles são tão caros quanto o candomblé ou até mais, né? Tem coisa aí de 15 mil, tem coisas de 30, tem gente cobrando 6 mil reais para estar assentando determinada energia, né? Então é caro sim, as iniciações também são caros, né? Então tem esse lado também. E como todo culto, né? Não há aquela coisa de todo mundo ser honesto, né? Assim como todo culto tem aqueles que você deve duvidar, né? Então é um culto sim que merece nossa atenção, né? Que merece nosso respeito, mas não se iluda. Também é um culto elitizado, assim como o candomblé é um culto para quem tem dinheiro, assim como o candomblé. Inclusive, cabe um adentro, a caridade deles é muito menor que no candomblé. Então, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.